Priscila. Tudo bem? Como que tô conseguindo te ver? Só tô te vendo de ponta cabeça, mas tô te vendo. Eu só não viro de ponta cabeça aqui porque a idade não permite, senão vai travar. É. Ah, não, mas não tem problema não. Tudo bem com você? Como tá as coisas aí? Você tá bem de saúde? Sua família? Também, também. Que é o mais importante. Eu falo que quando a gente tem saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? A gente, né, o saúde e paz. Tudo que compra a nossa saúde e a paz não vale a pena. É muito caro, eu falo, né? Corre atrás e resolve. Só não dá jeito pra morte, né? Conta comigo, mais que um professor, você ganha um amigo aqui pra te ajudar, tá bom? E é uma área que consome também, né, doutor? É previdenciário, né? É. Não, e não pode falar não pro cliente, né? Você nem fica chateado, né? Conta comigo. Ganhou um amigo aqui, mas que quando precisar causas cíveis, que a doutora precisar, eu tô aqui pra te ajudar, pra gente dividir responsabilidade, tá bom? E, e se a doutora tiver um tempo. É que a doutora não tem tempo, porque a vida é muito corrida, né? Mas esse livro aqui eu lancei esse ano, ó. Muito legal, ó, Uso Capião. Muito bacana, doutora. Se a doutora tiver a oportunidade de ler, ele é apaixonante. Tá bom, tá bom. Vou pedir para ela. E esse aqui atualmente é o livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil. É uma honra, né? Se tornou o livro mais vendido, fico muito feliz. É muito legal esse livro aqui também. Muito querido pelos alunos, pelos leitores. Conta comigo sim, viu, doutor? Tô aqui para te ajudar. Peço, peço sim, peço sim. Júlio César. Eu fui dar uma palestra, eu comi açaí aí. Eu fui dar palestra pela OB, eu fui recentemente. Aí um aluno, Gustavo, um advogado, né, da pós-graduação, aí eu comi açaí, ele me levou para comer açaí, falou, professor, você vai comer açaí de verdade, não é aquele açaí misturado. Muito bom, viu? Não, faz o quê? Faz uns 6 meses. Já faz um tempinho já. Faz um tempinho. Já foi.
Pronto, caiu, mas voltou, né, doutora? É normal, acontece. Fica, se cair, entra de novo. Lá em 1990. Pagou, vendeu parcelado o loteamento. É. Tá. Nossa, ele loteou, vendeu, mas muitas pessoas não pagaram ele. Pelo fio do bigode, tudo certinho, transparente, correto, né? É verdade, é verdade. É, o- claro, claro. É. É isso que eu ia falar.
prática, né? É, faz uso campeão. Com muito carinho, doutora. Prazer conhecê-la. Que simpatia, que educação. Mais que um professor ganha um amigo aqui. Se tiver oportunidade, leia meus livros, vai gostar. Se tiver oportunidade, hora que tiver um tempinho, entra no site www.portaleso, Escola Superior Universitária. É www.portaleso, Escola Superior Universitária.com.br. ESU. Por que eu falo do ESU? É uma faculdade que tem vários cursos gratuitos, vários ramos, né? E é bacana, faz amizade, network, e tem as pós, todas as pós custam R$ 958,80. Então é pós que você assiste online, mas uma vez por mês tem o plantão de dúvida ao vivo, que você faz um encontro com os advogados, é bem legal, bem legal. Eu falo isso porque, como a doutora é do bem, a gente sempre quer essas pessoas do bem próximo, né? É muito bacana, amizades boas. A situação dele é complicada assim, porque se ele pensar, ele vendeu loteamento a partir de 1990. O último loteamento que ele vendeu, o último lote, foi em 2002, né? O último, né? Se a gente parar para pensar, se ele for fazer ação de cobrança, ele vai ter dificuldade de receber porque prescreveu. Ele vai ter muita dificuldade. A gente poderia pensar, se fosse por essa estratégia, nas ações monitórias. Por quê? Porque a ação monitória te pede o reconhecimento, né, daquele título e aí não cairia na prescrição. Então a monitória, se fosse usar essa estratégia, seria monitória. Se fosse para o lado da cobrança, o lado da execução, como a cobrança ela caiu em virtude da prescrição, a maioria aqui, muitas, né? Caíram, né? Porque a última. É isso aí. É isso aí. Não tem. Inclusive tem uma jurisprudência agora do Superior Tribunal de Justiça que fala em 5 anos, quando tem boleto bancário, ou seja, não tem jeito. Se for por esse lado, não vai. Não vai. Não daria, não daria. Já foi. Na verdade, cobrança e execução caiu, perdeu a oportunidade. Aí se a gente for por esse lado, teria que ser monitória, mas eu não iria pro lado da monitória também não. Acho que a monitória também vai acabar não dando em nada. Sabe o que eu faria nesse caso? É. Sabe o que eu faria, doutora? Com muito carinho. Tudo que eu já vi aqui no direito imobiliário. O ser humano, se ele não tem medo de perder, o brasileiro principalmente, né? A posse, ele não faz acordo, ele não paga mesmo. Então eu iria por esse lado. Porque como a gente perdeu a possibilidade de usar cobrança, execução, a monitória não vai causar muito efeito. Eu faria o quê? Olha o que eu faria. Eu pegaria cada contrato, né, ou cada lote, e faria ação de reintegração de posse. Reintegração de posse. Porque a reintegração de posse, nós temos uma prescrição de 10 anos. Quando existe aí, entre presentes, né? Entre presentes, 10 anos. E 15 anos entre ausentes. Então a gente teria um trabalho, poderia ter um prazo melhor. O prazo para essa prescrição é contado da data do esbulho, né? Se o ato foi clandestino, do conhecimento do esbulho, do fato. Então daria para, talvez, na integração de posse, causar mais medo, mais impacto, mais receio para outra parte. Aquelas pessoas que eu descobrisse que tinham ou têm uso capião em andamento, eu me habilitaria no processo, falando que a posse ela não é de boa fé, porque não pagou o contrato, não cumpriu o contrato, então é uma posse precária, não é uma posse qualificada, não há que se falar em ânimos domini, eu bateria muito nisso. Então, eu tentaria fazer ele receber alguma coisa através do receio da outra parte. Eu faria ações possessórias, reintegração de posse,
e faria também habilitação nessas ações de uso capião que existirem, que estão em andamentos. Pode ser que isso, esse fator, gere um receio do outro lado, e aí sim o outro lado tente fazer um acordo, né? Procure a doutora para fazer um acordo. Eu acho que seria a melhor estratégia nesse caso. É. É. Não pagou. Não existe, o justo título não é efetivo. Pode dizer isso. A tese correta, que é uma tese do Superior Tribunal de Justiça, é justo título sem efetividade. Justo título sem efetividade. Esse é o nome correto. Por que justo título sem efetividade? Porque é um documento, mas não tem prova de quitação. Não tem um recibo geral, não tem recibos que provam a quitação das parcelas, a dívida não foi sanada. Então, é um justo título sem efetividade. Por isso, o outro lado também, se fez um uso capião que exige justo título, ou boa-fé, esse uso capião também foi uma escolha errada, né? Se quem fez ou faz uso capião escolhe o do 1238 do Código Civil, aí tem uma abertura para ganhar com mais facilidade, porque o 1238 do Código Civil permite que você faça uso capião até com má fé e sem justo título. Agora, esses usos capião... É o artigo 1238 do Código Civil, doutora. Qual que é esse uso capião que foi feito? A doutora sabe dizer qual? Ah, ótimo. Erraram os campeão. Erraram os campeão. Parabéns. Doutora, com muito carinho, hein? Já temos uma notícia boa, hein? Já podemos comemorar. Porque o advogado do outro lado, o advogado, a advogada, a parte do outro lado que não cumpriu o contrato, que não pagou, que deixou de pagar o contrato de compromisso de compra e venda, o outro lado, se fosse conhecedor da nossa matéria, o que eles iam fazer? Poxa, desde 1990, trabalharia com os campeões extraordinária. É. Exatamente isso, doutora. Parabéns. Arrasou. É boa de memória. Doutora, se o outro lado tivesse bem preparado, poxa, eles faziam os campeão extraordinário. Entendi. Corre o risco. E outra coisa, agora tem um entendimento, até a doutora vai ficar maluca com o que eu vou falar, mas agora, de 3 anos para cá, tem um entendimento que cabe fungibilidade no uso capião. Então você pega... verdade, doutora, verdade. Eu não tem jeito, tem que dividir isso com a doutora. De 3 anos para cá, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o uso capião é para regularizar imóveis. Então, se o juiz quiser olhar para a peça e falar, ô doutora, você errou o uso capião, mas, eu vou aplicar aqui a fungibilidade para não prejudicar seu cliente. Ele pode fazer isso, doutor. Olha que horror. Mas é uma... Não compensa, né? Não compensa. Com muito carinho, eu fugiria, né? A ação de cobrança prescreveu, a execução prescreveu. A monitória, eu acho que não vai causar efeito, porque o pessoal, a doutora falou que é um pessoal humilde, né? Então, às vezes nem tem conta corrente, nem tem bens, né? Não tem. Então, já pensou, faz uma ação monitória, ganha, mas não leva. A doutora vai trabalhar muito, vai passar nervoso, não vai ganhar nada, né?
Então, eu iria para um caminho mais estratégico. Eu faria o quê? Eu faria... É, na verdade, as pessoas que estão lá há 20 anos, elas teriam que fazer o quê? Elas teriam que fazer os capião para regularizar. Teriam e estão fazendo, né? Quando não faz isso, quebrou o contrato. Agora, uma outra dica. Nós estamos falando de reintegração de posse, né? E nós falamos dos prazos prescricionais aqui. Mas no registro de imóveis, doutora, aparece o nome dele? Ele é proprietário? Bom, ótimo. Então a gente separou a água do vinho agora. Por quê? Eu falei da reintegração de posse, até imaginando que talvez o imóvel não estaria no nome dele. Como a gente tem essa informação, que a área maior, que a matrícula maior, que a transcrição está no nome dele, ele é proprietário. Perfeito. Entendi. Então, é. Então, hoje, a situação registral no cartório de imóveis é que ele é o dono, não é? Ele é proprietário. Ele é o dono. Isso é muito bom, porque aí a gente abre mão da ação de reintegração de posse, das possessórias, e dá pra gente pensar no quê? Nas ações petitórias. Aí é melhor ainda. Por quê? Porque a petitória, nós temos lá dentro desse grupo, temos a ação reivindicatória. Reivindicatória. E essa ação reivindicatória, olha que interessante. Tem alguns juízes que entendem, né, que a prescrição é 10 anos, mas é minoritária essa jurisprudência. A grande maioria, a ação não tem prescrição. A ação reivindicatória, assim como a ação de adjudicação compulsória, não tem prescrição. Então daria para fazer o quê? Isso. Hoje, nós temos um entendimento muito bom no Brasil que não tem prescrição. Eu tive um caso aqui de um centro espírita. O meu cliente, o que ele fez? Ele pegou e falou, olha, não usa a parte do fundo, pode usar centro espírita. E tinha um imóvel na frente. Só que com o passar dos anos, passou 15 anos, ele chegou no centro espírita, um dos líderes, e falou, olha, agora eu vou usar porque eu vou construir. Então eu quero aquele pedaço que eu emprestei para vocês. O centro espírita falou para ele, não, não vamos te devolver. Nós fizemos uma ação reivindicatória. O juiz de primeiro grau, o que ele fez? Ele foi muito maldoso, né? Ele aplicou a prescrição, julgou o mérito, aplicou a prescrição, falando que a prescrição é de 10 anos, conforme 205 do Código Civil. Nós fizemos recurso de apelação, batendo na jurisprudência pacificada no Brasil, majoritária, que a ação de direito de propriedade petitória não tem prescrição. E nós ganhamos, né? Nós ganhamos. Então, houve a reforma da decisão em segundo grau. Então, se existe essa possibilidade... se existe essa possibilidade de trabalhar com ação reivindicatória, é muito melhor que possessória, porque ela é mais segura, né? Ela é mais segura. E sem falar que numa ação dessa, a doutora pode pedir até o arbitramento de aluguel, né? Pode, dentro da ação reivindicatória, a doutora pode pedir uma tutela antecipada para arbitramento de aluguel. Para forçar um acordo, né? Porque a hora que a pessoa é citada de uma ação dessa, ela vai ter receio, o advogado do outro lado vai ter receio. É onde fica mais fácil de forçar um acordo para que exista o cumprimento do contrato, mesmo após 10 anos, né, ou mais. Né? Teria que fazer uma ação, primeiramente uma ação reivindicatória. Porque olha a grande vantagem. A doutora fazendo uma ação reivindicatória, foge das possessórias, que é uma ação de risco, demorada, cansativa, aumenta a possibilidade de ganhar a ação, pode usufruir dentro dessa ação de um pedido de tutela antecipada para arbitramento de aluguel. Além disso, né, também, em regra, o STJ já falou que interrompe o prazo para o reconhecimento da uso capião. Então, quem não fez uso capião, a doutora já tem uma boa matéria de defesa. Quem fez, dá para atrapalhar bem o uso capião. E eu acho que essa ação seria a melhor forma para poder forçar um acordo. Eu faria as duas coisas.
Eu faria ação reivindicatória e faria habilitação nas ações de usucapião que estão em andamento. Tem que fazer. E agora o lado bom, o lado bom que escolheram muito mal o usucapião, né? A parte contrária foi no usucapião ordinário. O que eu imagino que o advogado, a advogada pensou? Ele olhou para o cliente e falou, opa, você tem um justo título, vou trabalhar com o usucapião que exige justo título. Só que ele esqueceu do detalhe, não é um justo título eficaz, porque não houve a quitação, né? Pensa. É, é. Agora, que bacana, que notícia boa, né? Porque se o outro lado tivesse feito o uso campeão no 1238, o extraordinário, dificultaria o nosso lado. Porque as nossas teses de defesa seriam menores, né? Como trabalhou com o uso campeão errado, trabalhou com o uso campeão ordinário, que exige justo título, a gente bate na raiz. Fala, ó, excelência, falta requisito. Não tem justo título. É. Nossa, maravilha. Maravilha. A doutora. Vamos ver, vê se tem pedido subsidiário. Dá pra ver sim. Qual que é o número do processo? Pode falar, doutor. Ok. 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 Tá. É. Nossa, foi muito infeliz na escolha dos campeão. Que bom, hein? Sorte a da doutora, sorte a nossa, né? Sorte a nossa. É, é, ah, não, não, é fogo, né? Verdade. Não, doutora, esse caso, seja a Margarete, que é a autora, ela conseguiu justiça gratuita, ela conseguiu também prioridade processual, você viu? Ela é portadora de doença grave, né? É,
portadora de doença grave. Ela conseguiu a prioridade processual com base na Lei 12.008 de 2009, é portadora de necessidades especiais, doença grave. Olha só. Nesse... E essa ação foi distribuída recentemente, você viu? A distribuição foi dia 5 do 7. 5 do 7 caiu na segunda vara civil. Ah, doutor, eu faria isso. Eu chamaria o cliente para conversar, né? Não sei se é presencial, se é online. Eu falaria, olha, qual que é a nossa estratégia? Fazer ação de cobrança não dá, né? Existe prescrição, já ocorreu. Fazer uma ação monitória não vai ser efetiva, porque eles são humildes, né? Conseguiu até justiça gratuita, então pode ser que a gente até ganhe a monitória, mas não vai receber nada. Qual que é a proposta que eu tenho como advogada? Eu faria a ação reivindicatória, que é uma ação petitória, não é uma possessória, com tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Fora isso, quem tem uma ação de usucapião distribuído, igual o caso aqui, eu também me habilitaria ao usucapião para questionar. Falar que o justo título não é eficaz, que não tem posse qualificada para usucapião, que essa posse não é emancipação pacífica porque tem uma ação em andamento. Deixaria claro que não é causa ganha, deixaria claro que tem juiz que quer se livrar do processo, juiz e juíza, que aplica a prescrição, né? O entendimento... na verdade, daria para bater na réplica, lá no finalzinho, né? Informar que o pedido ordinário, porque senão o advogado vai falar isso, o advogado vai falar assim, então requer a mudança do usucapião, né? Ou aplicação subsidiária, né? Mas a chance seria essa. E esse cliente, ele tem que estar ciente, doutora, porque essa ação, você vê, ele vai gastar hoje uma ação reivindicatória, ela custa em precificação, né, pelas tabelas da UB no Brasil todo, uma média de 8 a 15 mil. Então ele vai ter que entender que não é por êxito, ele vai ter que entender que ele vai ter que acertar a doutora, independente se ganhar ou não. Se ganhar, ótimo, né? Não. É. E você vê, hoje essa ação... E essa ação, a doutora, veja, é 15 mil reais, né? De 12 a 15 mil reais. É o valor de mercado dos escritórios imobiliários. Então, qualquer valor fora disso, a doutora está fazendo um valor muito bom. Então, ele tem que ter essa consciência, o cliente, né? E é uma ação complexa, porque se a doutora ganhar, vai ter que fazer o cumprimento de sentença, pedir força policial, acompanhar o oficial de justiça, força policial e arrombamento, né? Se for o caso. Como é um lote com várias famílias diferentes, imagina o custo disso, a dor de cabeça, o risco, né? A doutora vai ter que falar com o oficial de justiça antes, chamar a polícia antes. Então não compensa, é um tipo de casos que se a doutora não cobrar aí pelo menos 15 mil, não compensa. Não compensa. É. É, é. Não existe. Não existe causa ganha. É. Eu sei. Doutora, esse caso, menos que 15 mil de honorários, a doutora vai gastar muito tempo. Essa reivindicatória, a doutora vai pedir tutela antecipada, provavelmente o juiz vai negar, a doutora vai ter que agravar a decisão, né? Então vai dar trabalho, vai dar trabalho. Se ganhar a ação,
Isso. Então seria a ação reivindicatória com arbitramento de aluguel, tutela antecipada de arbitramento de aluguel, e fazer a habilitação nessas ações de escapião que tem andamento. Por enquanto só tem um. Que a posse não é qualificada para uso capião, porque é de má fé, porque entraram lá e não pagaram o contrato. Ou seja, uma posse totalmente desqualificada, porque ela é oculta. Ela é notória para os vizinhos, mas ela é oculta em relação à relação obrigacional, né? Ah, até parece, né? Até parece. Não. É o tipo do caso, de fato, que a doutora vai ter que. Os honorários. O honorário justo, né? Pelo menos 15 mil reais. Isso, a ação reivindicatória. A habilitação no uso capião, normalmente os escritórios cobram mais 5 mil, né? Para se habilitar no uso capião, porque é um outro processo. Também vai dar trabalho para a doutora, vai sair muita publicação. A ação de uso capião, se a doutora se habilitar, pode ser que o juiz marque, o juiz ou a juíza, uma audiência de instrução e julgamento, a doutora vai ter que ir. Então é algo a se pensar, né? Pelo menos aí 15 mil da reivindicatória e 5 mil da habilitação. Nossa senhora, ou seja, né? E aí o cliente vai ter que entender o quê? Que é por habilitação nos capião, né? Não é para uma vez só para se habilitar em todos os capiões. A reivindicatória, né? Que é isso que talvez que ele não entenda, né? É verdade, é verdade. Ele errou aí, né? Tá com isso perder. E olha só, você vê. É. E olha que interessante, você vê, é um caso complexo, porque se pegar um juiz, uma juíza maldoso, ele vai se livrar do processo, ele vai aplicar prescrição, ele vai bater meta do CNJ, né? Então a doutora vai ter todo um trabalho de fazer recurso de apelação, ou seja, esse contrato de honorários que a doutora for fazer com eles, o ideal é que até separe isso, né? Que a doutora vai atuar na primeira fase, na segunda fase os valores são outros, né? Porque provavelmente você pega um juiz, uma juíza que quer bater meta do CNJ, o cartório está todo atrasado, ele aplica a jurisdição defensiva, ele pega qualquer motivo e se livra do processo. A doutora vai ter que fazer o quê? Correr atrás do recurso de apelação para conseguir reformar, igual eu fiz um caso do Centro Espírita. Então é um caso complexo, né? É um caso que vai gerar audiência, é um caso que vai gerar recurso. É difícil. E ele vai ter que entender, porque a reivindicatória dá para fazer uma só, contra todos os invasores, né? Vamos chamar de invasores, ou pelo menos aquelas pessoas que não cumpriram o contrato. Dá para fazer uma só porque a matrícula é uma só, no máximo duas. Então, até daria para tentar fazer uma reivindicatória só, justificando que é uma matrícula só, uma área maior. Agora, as habilitações do usucapião vai ter que ser feita de forma individual, são ações diferentes, ele vai ter que pagar por fora em cada usucapião existente, entendeu? Eu atuo no Brasil todo, né? Eu atuo como professor da FGV e como advogado. Eu tenho processo literalmente no Brasil todo, tenho aí também. Tanto tenho de ações de usucapião como reintegração de posse. A gente usa muito, né, essas ações aqui no escritório. E eu tenho no Brasil todo. Tenho parceria sim com os alunos, com colegas, tenho sim.
Que eu sempre falo? Eu posso ajudar de duas formas. Ou fazendo parceria, mas eu posso ajudar com mentoria. Então a doutora faz a ação, distribui, sai um despacho confuso, alguma coisa, marcamos uma mentoria. A peça está pronta, marcamos uma mentoria para fechar essa peça juntos, né? Então a mentoria talvez o custo seja menor e seja eficaz para ajudar a doutora a proteger o nome da doutora, proteger o cliente. Eu faço muito mentoria nesse sentido, eu corrijo literalmente as peças, os recursos, dando uma atenção especial para proteger a situação, o caso, o cliente e a doutora, o nome da doutora. É, é, não, não. Não dá, não. Imagina. E nem por participação. Isso não existe, hein? Não existe. Que isso? A doutora vai trabalhar muito. Não, não, não. Não tem sentido. Sem falar que ele também ele tá entre a curva e a espada, né? Ou ele faz isso para tentar receber alguma coisa, ou se ele deixar, acabou. Também não vai receber mais nada. Perde de vez. E tem outra, viu? Você vê, como nada está nos ajudando, né? O que está nos ajudando é o advogado do outro lado ter feito o uso do campeão errado, o ordinário, né? Então ele errou. Ele escolheu o instrumento errado. Em 36 modalidades ele escolheu a mais errada. Olha só. Então ajudou a gente. Mas é um caso complexo, porque existe a maldade do Poder Judiciário de se livrar da ação. Então se a gente distribui uma ação reivindicatória e cai na mão errada, a gente já vai sofrer uma derrota em primeiro grau. Vai ter que recorrer para reformar em segundo. É um caso complexo, por isso ele tem que entender que ele tem a reivindicatória, mais ou menos esse percentual de honorários, e tem as habilitações em cada uso capião específico. Hoje o Judiciário abriu as portas para o uso capião. Né? O Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe o uso capião de herdeiro, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe o uso capião de apartamento, vaga de garagem, não tem mais limite de módulo rural. Então, é muito difícil você combater um uso capião hoje quando ele é bem feito, quando você escolhe a modalidade correta, né, a espécie correta, a fundamentação correta. É que nesse caso a gente tem uma brecha aí, né, que é o contrato, bater no direito obrigacional. Você pega um juiz que não gosta da matéria de direitos reais, muitas vezes ele ou ela vai na nossa, né? Então, por isso ainda existe uma chance. É um caso de risco, é um caso cansativo, mas ainda existe uma chance. Eu diria que ele tem uma chance de uns 15%, não passa disso, hein? Nossa, mas... Tá certo, tá certo. Essa atualização tá correta, tá correta. Uh, são, são os piores, hein? São os piores.
Ah, mas eu também penso assim, viu, doutora? Eu não aceito mais ofensa. Eu acho que nós somos bons profissionais. Você vê, a doutora, se a doutora não. Com certeza, eu ia falar isso. Se a doutora não. Se a doutora não fosse uma boa profissional, ela não estaria fazendo mentoria aqui comigo. Olha a preocupação que a doutora tem com o seu nome, com o cliente. Olha lá, é assim mesmo. Mas a doutora está certa. Ou seja, a doutora atende bem, né? Atende bem, né? Atende bem. É verdade. É horrível. Né? Com muito carinho. Se precisar, eu tô aqui para outras mentorias, viu? É uma só. E nada impede, viu, doutora? Isso é importante também. Duas coisas, na verdade três, né? Ele pode, se ele quiser, faz a monitória, é o valor de honorários, habilitação em cada uso capião, cada habilitação é um valor, porque é um processo, tem a ação reivindicatória que é da matrícula, da área maior, então, ou seja, tem três serviços, se ele quiser investir nesses três serviços, mas tem que investir. Seria mais para reconhecer a dívida. Seria mais para pegar o contrato. É isso aí. Só que, vamos ser sinceros, mesmo, mesmo. Consegue. Mas eu sendo sincero, eu acho que não vai receber. Por quê? Porque todo mundo é humilde. Você viu os campeão? Justiça gratuita, prioridade processual, enfermidade, né? Então, eu não faria. Eu não faria a ação monitória, a não ser que o cliente queira, né? Ah, eu quero fazer, professor Júlio, porque eu acho que é importante. Aí é diferente, ele vai assumir os riscos, né? Agora, a monitória é uma ação que não pode ser cobrada a menos de 3 mil, viu, doutora? Ação monitória. Não pode. É o valor mínimo, né? Normalmente os escritórios cobram 3 mil, né, ou 3 salários mínimos, mais uma participação no êxito, que não vai ter, a doutora já sabe disso, de 20%, 15%. Mas a doutora já sabe que não vai ter, porque vão receber, não vai receber. É. Agora outro de. Não, tá certo, tem que dar valor mesmo. A doutora é boa profissional. Não, tá certo. É.
É. Meu Deus do céu. E esse caso seu é um caso difícil, doutora. Porque faz prova contrária contra você. Verdade, verdade. Entendi. Por quê? Nossa. Só para fazer a topografia. Verdade, levantamento topográfico. O perito ele serve para isso. É, entendi. É, não deixa de ser. Mas esse cliente gosta de largar imóvel também, né? Não é verdade? Não pode. Para a gente não perder imóvel através de usucapião, tem que alugar ou emprestar. É, e ele dá muita brecha, né, em relação aos seus imóveis. Porque hoje em dia, se você deixa um imóvel abandonado, a pessoa consegue os três pressupostos, posse, manso pacífico, animus domi, ela consegue fazer uso capião. Tem 36 espécies. Tem um projeto de lei do uso capião de... Tem 36 espécies de uso capião e tem dois projetos de lei em Brasília. Um deles é o uso capião de 12 meses. É,
Existe, existe. Na verdade, a ação rescisória, se a gente tiver um dos motivos do 966, é possível fazer, né? É possível fazer a ação rescisória. Na verdade, cabe a ação rescisória de qualquer sentença, né? Nós conseguimos, faz o quê? Faz uns 15 dias. Nós conseguimos uma ação rescisória que tem o objetivo de se constituir uma sentença de uso capião. Por quê? Porque nós conseguimos... Sabe... E sabe por que a gente ganhou essa ação rescisória? Sabe por que a gente ganhou essa rescisória? Porque a cliente, a autora da ação rescisória, que fez a ação de ação rescisória para desconstituir a sentença de uso capião, ela achou um contrato de locação. Ou seja, o inquilino, o posseiro que fez o uso capião e ganhou a ação no primeiro momento, ele era o quê? Ele era inquilino. O pai faleceu, não achava o contrato, não achava. A hora que achou o contrato de locação, o pai já tinha falecido, ela fez a ação rescisória, ganhamos a ação. Conseguiu a nulidade da sentença de uso capião. É. É. Nossa senhora. O mal é isso. Né? Eu participei de uma audiência agora, recentemente, de uma ação reivindicatória. A minha cliente era a única herdeira. Nós fizemos a reivindicatória para recuperar o imóvel que foi invadido. O que aconteceu nesse caso? Você acredita, doutora, que a juíza começou a dar dica no meio da audiência sobre uso capião? Por que você não fez uso capião? Você sabe que você tem direito, você tem 5 anos de posse. Você deveria fazer uso capião. O uso capião serve para regularizar imóvel, serve para individualizar, serve para desmembrar, dá para fazer os capiões só de parte do terreno. Aí eu falei, excelência, com todo respeito, excelência, com todo respeito, a Vossa Excelência está advogando contra o meu cliente. Imagina, eu só estou falando, não tem que falar nada não, senhor. Vossa Excelência tem que julgar, não falar. Ela ficou brava, mas eu falei. É. Oi, doutora, voltou agora? Voltou. Voltou. É, voltou. Nesse caso, olha que interessante, eu faria isso. Eu faria a proposta para ele, do primeiro caso, né? A reivindicatória e habilitações. E o cliente, né, tem que dar valor nesse sentido, senão não compensa não. É um caso complexo, hein? Pensa direitinho. Se precisar, eu estou à disposição, tá? Para corrigir a peça, ajudar a doutora, despachos confusos, um eventual recurso, tá bom? Tá bom. É verdade. Tô à disposição. Se precisar, conta comigo. Ganha um amigo aqui, tá bom? Tchau. Fica com Deus. Leia meus livros, vê se tiver oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.